Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como havia prometido, estou gravando aqui a aula de sistema cardiovascular, ok? Então vamos começar. No sistema cardiovascular, nós vamos abordar hoje brevemente algumas doenças do coração, o sistema cardiovascular, o sangue, vasos sanguíneos, o coração, movimentos cardíacos, pressão sanguínea e controle dos batimentos cardíacos, tá? Então as doenças do coração, eu tenho aí, olha só. As doenças cardiovasculares são enfermidades que atingem o coração e o vaso sanguíneo, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, chamada OPAS. Elas representam a principal causa de óbito no mundo, né? É, alguma dessas doenças podem ser congênitas. O que seria uma doença congênita? Seria passado de genética, de pai para filho, né? Ou seja, pode existir desde antes do nascimento do indivíduo, porém a maioria pode ser prevenida por meio de adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Então, com isso, eu preciso manter uma dieta equilibrada em termos de alimentação e praticar exercícios físicos regularmente, tá? Esses hábitos são importantes para minimizar os fatores de risco que podem influenciar essas possíveis doenças cardiovasculares, ok? Como tabagismo, a obesidade, diabetes e o nível elevado de colesterol podem é, se relacionar com essas doenças cardiovasculares, tá? Tá, mas quem são exatamente as doenças cardiovasculares, né? Eu tenho aí as doenças cerebrovasculares, que elas estão relacionadas com suprimento de sangue que vai ao cérebro, tá? Então, um exemplo daí é o acidente vascular cerebral, chamado AVC ou derrame, tá? Eu posso ter também o infarto agudo do miocárdio, acontece através da morte súbita das células do músculo cardíaco por falta de nutrientes e gás oxigênio. E com isso, o que vai acontecer? Como falta, pode acontecer o quê? Um entupimento, como falta o nutriente, falta gás oxigênio, pode ocasionar o quê? O entupimento dessas artérias, que teoricamente elas estavam irrigando o coração, são as coronárias. Por quê? Porque aquilo não vai circular, aquilo não vai fluir. E com isso, acaba entupindo as artérias. Beleza? E insuficiência cardíaca, olha aqui, é a condição na qual o coração não é capaz de bombear o sangue suficiente para o funcionamento do corpo. Alguns fatores de risco são diabetes e história familiar de doenças cardíacas. Ou seja, o coração ele está tão enfraquecido que ele não consegue bombear todo o corpo. Então, tem uma queda na pressão também, porque ele não consegue é, alimentar, né? Porque quem vai ser responsável por bombear o sangue? O coração. Mas por que eu preciso do sangue? O sangue precisa circular o corpo inteiro. Porque, inclusive, é o sangue que ele vai transportar nutrientes, certo? Vai liberar excretas também, entre outros fatores, que é importante para o nosso organismo, tá? E a hipertensão, ela vai se manifestar pelo estado constante de uma elevada pressão, né? O próprio nome fala hipertensão, né? Tensão mais alta, que faz o coração trabalhar mais e circular o sangue pelo corpo. A hipertensão pode desencadear algumas outras doenças cardíacas também. Ou seja, mantém uma alta pressão constante. Isso também não é bom. Beleza? Tá. Então, olha só, gente. O que é o sistema vascular propriamente dito? Ó, ele é responsável, como eu falei agora há pouco, né? Circulação de substâncias no corpo humano através dos vasos sanguíneos. Então, ó, eu vou circular substâncias no corpo pelos vasos sanguíneos que estão presentes no corpo. No interior desses vasos vai circular o sangue. Esse sangue vai ser pressionado por quê? Pela nossa bomba. Quem que é a bomba? O coração. O coração que bombeia o sangue, tá? E nesse sangue vai haver o quê? Tanto vai levar o gás de oxigênio, quanto vai carregar também nutrientes, certo?
como eu tinha comentado também transporta excreto. Mas é nele também, dentro dele somente nas hemácias, né, que a gente vai entrar nesse detalhe, que vai acontecer essa troca gasosa, né? Ou seja, o oxigênio vai ser trocado pelo gás carbônico, né? Então, tudo isso acontece dentro do sangue, a importância do sistema cardiovascular. Na verdade, todo o sistema é importante, mas do cardiovascular em si, essa questão do transporte de nutrientes, nessa troca gasosa, é importantíssimo também, tá? Além disso, o sangue também carrega hormônios, substâncias que ajudam a regular o meu metabolismo e células de defesa do corpo também. Ou seja, eu tenho células que elas também estão presentes para poder fazer a proteção, né? Como células de defesa do corpo, ok? Então aqui mostra o esquema do sistema cardiovascular. Vasos sanguíneos nos quais o sangue vai ser rico em oxigênio foram apresentados em vermelho. E o sangue pobre em azul, em oxigênio em azul. No caso, rico em gás carbônico em azul, vamos falar assim também. E rico em oxigênio em vermelho, certo? Então essa é a importância do sistema cardiovascular. Ou seja, qual que é a importância dele? Ele vai, ele vai fazer o quê? Transportar oxigênio e, claro, colocar aí também gás carbônico. Vai carregar nutrientes também para o organismo todo. E, claro, oxigênio também, né? E vai excretar. Isso aí é importante. Além disso, ele vai ter hormônios que vão atuar regulando o nosso organismo, tá? E também vai ter atuação de células de defesa. Então, esse é o resumo da importância que tem o sistema cardiovascular. Olha o que ele aborda. Ele aborda muita coisa, né? Então, ó, outra função também do sistema cardiovascular diz a respeito do controle térmico. Eu chamo de termorregulação, que é o quê? Ao circular pelos vasos sanguíneos periféricos, o que seria periféricos? Mais afastado ali do centro do coração, mais isolado, né? Corpo humano, o sangue vai atuar o quê? Vai liberar calor para o ambiente através da pele. Por isso que a gente também, quando está fazendo exercício físico, a gente transpira. Essa transpiração, né? É um meio de eu também fazer o quê? Controlar o meu estágio do corpo, ou seja, eu liberar calor. Se meu corpo estiver muito quente, eu, eu acabo liberando calor. Mas também acontece o seguinte, se estiver muito frio, o meu corpo começa a reter calor, né? Para manter ele aquecido. Então, ó, esse mecanismo ocorre das seguintes formas. Quando aumenta a temperatura corporal, esses vasos periféricos dilatam-se, vai fazer vasodilatação. Então, aumenta a circulação periférica e, portanto, intensifica a perda de calor, ajudando a reduzir a temperatura. Então, olha só o que eu acabei de falar, né? Importante, com os problemas exercício físico, então, o que vai acontecer? Os meus vasos vão dilatar. Quando eles dilatam, aumenta a circulação periférica, que é a circulação um pouco mais afastada ali do centro do coração, tá? Então, com isso, eu acabo intensificando essa perda de calor e eu reduzo a minha temperatura, tá? Então, a vasodilatação. O que é a vasodilatação? Abertura dos vasos, certo? Então, para circular melhor, eu vou abrir os vasos, beleza? Por outro lado, também, a queda da minha temperatura corporal. Os vasos periféricos se contraem, reduzindo a circulação periférica, como eu acabei de falar. Como eu quero reter calor, eu preciso diminuir a circulação do sangue, tá? Então, diminui a perda do calor. E isso contribui para o quê? Vou conseguir manter, aumentar a minha temperatura corporal, certo? Mas também a ação também disso, como hormônios e medicamentos também, que podem afetar essa dilatação e contração dos meus vasos periféricos, ok? Então, o que que vai dizer exatamente, como é que eu vou controlar, então, essa questão do calor? Vamos falar assim, fisiologicamente falando, como que eu controlo é, essa, da termorregulação? Através da dilatação ou contração dos vasos periféricos. É eles que vão controlar a termorregulação do corpo, não é isso? Se eu tiver muito, não estiver muito quente, vai abrir. Então, com isso, vai aumentar a circulação periférica. Com isso, vai reduzir a temperatura do corpo. Agora, quando acontece o quê? Uma queda de temperatura, a ideia é o quê? É eu reduzir essa circulação
fazer uma vasoconstrição, ou seja, reter o sangue e reter calor. E quando eu retenho sangue, eu retenho calor. Beleza, gente? Para ter ficado claro, isso é importante lembrar da termorregulação, ok? Então, quanto mais aberto eu fico, mais esse sangue flui, né? Aumenta essa circulação periférica, só que com isso eu reduzo a minha, eu vou reduzir a minha temperatura, certo? Se eu começar a contrair, vou aumentar a minha temperatura, beleza? Então, e o sangue, ó? O sangue é um tecido conjuntivo constituído de uma parte líquida chamada de plasma sanguíneo e outra parte composta de fragmentos celulares denominada elementos figurados. Nesses elementos figurados, eu vou ter hemácia, que são células achetadas, anucleadas e avermelhadas, que têm função de transportar o gás de oxigênio. Vou apresentar também os leucócitos, que são células de defesa do sistema imune, e as plaquetas, são fragmentos celulares que atuam na coagulação sanguínea. Então, o meu sangue, ele vai ter esses três principais aí, o plasma sanguíneo e esses elementos figurados. Principalmente quem? Hemácia, leucócito e plaqueta. Hemácia atua no transporte, leucócito na defesa e plaqueta na coagulação sanguínea. Ok, gente? Resuminho para vocês entenderem. Então, olha só, de novo, ó. Hemácia, transporte. Leucócito, sistema de defesa. E plaqueta, coagulação sanguínea. Tá? Então, gente, os vasos sanguíneos, como a gente tinha comentado agora há pouco também, são tubos em conjunto que formam uma rede de distribuição do sangue por todo o corpo. Eles podem ter diferentes calibres, são classificados em três tipos: artéria, as veias e os capilares. Tá? Então, olha só, artérias são vasos sanguíneos de grande calibre com paredes espessas, bastante musculosas e elásticas. Levam o sangue do corpo para outras partes do corpo, tá? Perdão, gente. São capazes de se contrair e relaxar, auxiliando na manutenção dessa pressão sanguínea. Então, quando eles fazem essa contração de relaxamento, ele ajuda na manutenção, tá? No controle. De um modo geral, transporta o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, também chamado de sangue arterial. Mas olha só que interessante, elas são mais espessas, mais musculosas, mais elásticas. Elas têm um calibre maior, tá? Então as artérias têm um calibre maior. E elas têm sangue rico em oxigênio. Ah, como é que eu resumi, né? Certo, gente? E as minhas veias, tá? São vasos sanguíneos menos calibrados que as artérias, com paredes mais delgadas que as artérias, tá? Levam o sangue dos tecidos ao coração, apresentam em seu interior estruturas cartilaginosas denominadas válvulas ou válvulas, que vai impedir o retorno do sangue. De modo geral, as veias transportam sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, também chamado de sangue venoso. Reparem bem aqui, ó. Olha só. A artéria, ela atua o quê? Na manutenção da pressão sanguínea. Já a minha veia, olha que função interessante que ela tem. Ela vai impedir o refluxo do sangue. O que é refluxo? A volta do sangue. Ok? Beleza? Então, ó, a artéria atua na manutenção do sangue e a veia impede que o sangue volte, o refluxo sanguíneo. Ok? E os capilares? São vasos sanguíneos de pequeno calibre, de parede bem fina, formada apenas pelo endotélio, através dos quais ocorre troca de substâncias com o tecido por difusão. Assim, o gás de oxigênio e os nutrientes saem do sangue, atravessam a parede dos capilares e passam para os tecidos, enquanto o gás carbônico, a excreta e outros resíduos celulares percorrem o caminho inverso. Tá? Então, é nele que vai acontecer a troca gasosa, nos capilares, certo? A arteríola e a vênula, a arteríola é uma artéria de menor calibre, e a vênula é uma veia de menor calibre, mais fininha, tá? E entre elas apresenta os capilares, que é a troca gasosa. Show? Então, como é que funciona exatamente a nossa circulação sanguínea, né? Então, ó, o sangue circula pelo corpo, dentro dos vasos sanguíneos, passando duas vezes pelo coração. Então, ele passa duas vezes pelo coração, ok? Não esqueçam disso, então, o sangue passa duas vezes pelo coração. Só que não tem mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Vou falar de novo. No nosso caso, não tem mistura do sangue arterial com o sangue venoso, ok? Então, eu classifico ela como
fechada, porque não tem essa mistura. Ela é dupla porque eu passo 2 vezes e ela é completa. Porque a mais completa que existe é a nossa. E de outros seres também, claro. Não somente a nossa. Então, ficou claro isso? Então, olha só. A circulação, ela é fechada porque não tem mistura de sangue. Ela é dupla porque passa 2 vezes e ela é completa, porque ela faz todo um processo, né? A gente vai falar agora. Certo, gente? Então, olha só. A circulação sanguínea pode ser dividida em pulmonar, que eu chamo de pequena circulação, que ela, quando o sangue ele segue do coração para os pulmões, e quando pega a maior, eu chamo de circulação sistêmica, que eu chamo de grande circulação, quando o sangue segue do coração ao restante do organismo. Então, olha só como é que acontece isso aqui, ó. Eu começo lá na circulação pulmonar. O sangue pobre em gás e oxigênio trazido dos tecidos corporais entra no coração. Aqui. Depois, o coração vai se contrair e vai impulsionar o sangue pobre em O2 para os pulmões, onde ele vai ser oxigenado. Depois que o sangue, né, vou falar assim, venoso, vai para o coração e ele acaba sendo oxigenado e ele vira sangue arterial, que deixa de ser rico em gás carbônico, passa a ser rico em oxigênio. Esse sangue agora rico em oxigênio deixa os pulmões e vai retornar para o coração, tá? Então, o sangue rico em gás oxigênio, trazido dos pulmões, ele vai entrar no coração, certo? E esse coração se contrai e impulsiona o sangue rico em O2 para os tecidos corporais, onde será desoxigenado, ok? Então, o sangue agora pobre em O2 deixa os tecidos corporais e retorna ao coração. Beleza? Isso aqui é um ciclo, gente. Repara bem que é o quê? Sai do coração, trazer os tecidos corporais, ele entra no coração. No coração, ele vai ser enviado lá para os pulmões. Ele deixa de ser sangue venoso, passa a ser sangue arterial. Ele, depois que ele vira sangue arterial, ele vai de novo, ele vai deixar os pulmões e voltar para o coração, certo? Esse sangue rico vai entrar de novo no coração. Esse coração acaba mandando esse sangue rico lá para os tecidos, tá? Corporais. Depois que esse sangue que ele passa aqui, repare bem que eu tenho os capilares aqui, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Que eu tenho aqui uma arteríola, uma vena aqui no meio. Então, no meio que eu tenho, né? Eu tenho meus capilares aqui no meio, tá? Na troca gasosa. Assim que ele manda o oxigênio para os tecidos, ele fica pobre nesse oxigênio, certo? E fica rico em gás carbônico. Então, ele deixa os tecidos corporais, depois, no final, e retorna ao coração. Então, quando ele retorna ao coração, o sangue está pobre em gás de oxigênio, ele é trazido dos tecidos para entrar no coração e começar o ciclo novamente. Aí eu entro de novo na circulação pulmonar. Ok, gente? Espero ter ficado claro isso aí. Então, repare bem que eu tenho muito assim, ó. O coração entrando primeiro, é um sangue rico em gás carbônico, certo? Vem dos tecidos corporais, lá do corpo. Tecidos corporais, ele vai entrar no coração. Entrou no coração, ele vai ser levado aos pulmões. Lá no pulmão vai haver essa troca gasosa, tá? E eu passo a ter o sangue rico em artéria. Artéria, perdão. O sangue rico em oxigênio, ok? E depois que ele fica rico em oxigênio, ele vai sair dos pulmões e vai retornar para o coração. E nesse coração, que ele veio lá dos pulmões, né? Ele vai entrar no coração, como tinha comentado, e esse coração vai se contrair e vai impulsionar esse sangue rico lá para os tecidos corporais. Nos tecidos corporais, vai ser enviado esse sangue rico em oxigênio, e depois, como eu mandei para os tecidos, ele vai ficar pobre de novo, porque eu mandei boa parte do meu oxigênio para os tecidos corporais. E com isso, vai acabar retornando ao coração, tá? O sangue pobre em gás de oxigênio trazido dos tecidos corporais vai entrar de novo no coração para começar o ciclo novamente. Vai voltar para o pulmão de novo, fazer todo esse processo que a gente acabou de falar. Tá ok? Espero ter deixado claro, gente. Beleza? Então, olha aqui. O coração humano é um órgão oco de paredes musculosas que bombeia o sangue para todo o corpo. Suas paredes são constituídas principalmente no tecido muscular estriado cardíaco que forma o meu miocárdio, tá?
Então, ó, esse órgão delimitado internamente por 4 cavidades cardíacas, né? Sendo 2 superiores, átrios, por onde o sangue chega, e 2 inferiores de ventrículos, que impulsionam o sangue para o restante do corpo. Então, isso aqui é importante lembrar, né? Átrio, átrio, onde o sangue chega, tá? Ventrículo é onde ele termina, onde ele vai mandar lá para o corpo. Como a gente comentou agora no ciclo, tá? A parede mais espessa dos ventrículos é que permite gerar uma força de propulsão suficiente para bombear o sangue. Porque qual que é a função? Bombear o sangue para os órgãos, para os tecidos, ok? Por isso que o meu ventrículo, ele tem que impulsionar uma força maior. Eu não vou enviar ele, eu não vou enviar, gente, o sangue do ventrículo para os órgãos. Por isso que ele é mais forte, ele envia mais forte, ok? Então, ó, os átrios esquerdo e direito e ventrículo esquerdo e direito são separados entre si pelo septo intrarradial. Olha aqui, ó, são separados do septo intrarradial, ok? Respectivamente, tá? Pelo radial, né? Certo? E também pelo septo interventricular, ok? Então, a presença desse septo garante que não ocorra mistura do sangue arterial com o venoso no coração. Outra coisa, então, isso aqui também é importante lembrar. Quem que separa os meus átrios direito, o ventrículo, os ventrículos, direito e esquerdo, e o átrio direito e esquerdo? Para impedir o quê? Mistura sanguínea de sangue arterial com o venoso. É o septo inter, interatrial, né, que separa os átrios, e o septo interventricular, que separa quem? Os ventrículos. Tá vendo? O nome fala, ó, interatrial, átrio, interatrial. Separa os átrios. Atrial, o final, né? E interventricular separa quem? Os ventrículos. Ok? Então, além disso, nesses órgãos existe uma comunicação entre o átrio e o ventrículo de um mesmo lado, por válvulas chamadas antrioventriculares. Essas válvulas, ou seja, tem essas válvulas também que vão fazer comunicação. Atrioventriculares, entre os átrios e os ventrículos, por isso que chama atrioventriculares. Outras válvulas presentes no coração são a pulmonar e a válvula aórtica. Qual que é a função delas? Impedem o refluxo sanguíneo, garantindo que o fluxo do sangue continue sempre na mesma direção. Então, a válvula ajuda o quê? A impedir que o sangue retorne. Ok? Guardem isso. Então, as válvulas que eu tenho, seja ela pulmonar, a aórtica, por exemplo, elas impedem que o sangue retorne. Ok? Ainda há uma série de veias e artérias que chegam no coração. Tem um monte, né? Mas as principais são essas que a gente acabou de falar, que é a válvula pulmonar e a aórtica, que impedem o retorno, ok? Então, como é que é o caminho do sangue que percorre no coração? Então, ó, ele começa na veia cava, que traz o sangue venoso dos tecidos ao coração, que a gente comentou sobre isso, só que a gente não entrou no nome, agora há pouco, né? Depois dessa veia cava, ele vai aonde? Ele vai lá para o átrio direito, encaminha o sangue venoso ao ventrículo direito, tá? Então, ó, a veia cava, ela traz o sangue venoso dos tecidos do coração. Primeiro, ele vai entrar no meu átrio direito, carregando, que vai encaminhar o sangue venoso para o ventrículo direito, ok? Então, primeira entrada no ventrículo direito. Vai lá primeiro vai entrar, primeiro vai entrar no átrio direito, certo? E vai caminhar esse sangue primeiro como venoso no ventrículo direito. No meu ventrículo direito, eu vou bombear o sangue venoso para os pulmões, né? Porque a gente falou sobre isso, só não entrou em detalhe aonde que entra, certo? A gente falou sobre isso. Primeiro vai bombear o sangue para o pulmão, tá vendo? Depois, uma artéria pulmonar, ela vai levar o sangue venoso aos pulmões. Aí vai estar relacionado com a minha circulação pulmonar, ou seja, minha respiração pulmonar, certo? Então, aí lá na minha veia pulmonar, vai trazer o sangue arterial dos pulmões ao coração. Então, a artéria pulmonar leva o sangue venoso aos pulmões, e a veia pulmonar, ela traz já o sangue arterial dos pulmões para mandar para o coração de novo. E lá no coração, quando eu tenho, né, esse sangue arterial, ele vai entrar pelo meu átrio esquerdo, tá vendo? E vai encaminhar o sangue arterial ao meu ventrículo esquerdo. Então aqui eu estou falando de sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Ele vai entrar no ventrículo esquerdo. Quando ele entra no ventrículo esquerdo, ele vai bombear o sangue arterial lá para os tecidos, que a gente comentou no final, né? E a aorta? Qual que é a função dessa aorta?
A aorta, ela vai levar o sangue arterial aos tecidos. E é ela que vai ter essa especificidade da circulação sistêmica. Eu não bombeio o sangue arterial para os tecidos, mas quem que vai levar exatamente? Não é o ventrículo esquerdo que leva, é a aorta que vai completar e vai levar o sangue arterial para os tecidos. Aí sim forma circulação sistêmica, ok? Então, quando eu faço isso, ó, pois eu vou ter a ação das válvulas do coração. Lá na minha válvula atrioventricular, realiza a comunicação entre os átrios e os ventrículos. Vou ter essa comunicação. A válvula pulmonar vai impedir o retorno do sangue venoso pela artéria pulmonar e a válvula aórtica impede o retorno do sangue pela aorta, tá? Então, a válvula atrioventricular direita também recebe o nome da válvula tricúspide, ou seja, a válvula atrioventricular direita também pode ser chamada de válvula tricúspide, enquanto a válvula atrioventricular esquerda é chamada de válvula bicúspide ou válvula de mitral, ok? Então, a válvula pulmonar e a válvula aórtica são conhecidas ainda como válvulas semilunares. Então, tem outras estruturas também, como septo interventricular, separa os ventrículos direito e esquerdo, interatrial, separa os átrios direito e esquerdo, e miocárdio, tecido muscular, estriado cardíaco, ok? Então, gente, essa válvula do coração tem as funções, mas o sistema que o coração faz para por aqui. Lembra que a gente falou agora há pouco? A gente só colocou os nomes das veias, das artérias, dos átrios aqui, mas a gente deixou isso bem claro agora anteriormente. Aqui eu só dei os nomes. Então, quando vocês tiverem qualquer dúvida também agora, para recordar, para vocês entenderem melhor, faz aquele esqueminha anterior que eu expliquei e vai depois acrescentando o nome da veia, do átrio, ventrículo, artéria, enfim. Vocês vão completando que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Ok? Então, tem movimentos cardíacos, olha aí, ó. Contração muscular das câmaras cardíacas ocorre de forma alterada. Enquanto os átrios vão se contrair, os ventrículos se relaxam e vice-versa, tá? A contração é chamada de sístole, o relaxamento é chamado de diástole. Isso aqui também é importante lembrar. Contração, sístole. Fecha a mão, né? Por exemplo aqui. E relaxamento, diástole, tá? Então, um conjunto de eventos que ocorrem no coração, de um batimento cardíaco até o batimento seguinte, eu acompanho o quê? O chamado ciclo cardíaco, beleza? Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Átrio diástole. O que é diástole? Está relaxado. O sangue pobre em oxigênio é levado pelas veias cabas ao átrio direito, que para recebê-los precisa estar em diástole, certo? Ou seja, precisa estar relaxado para receber. Simultaneamente, o sangue rico em O2 dos pulmões chega ao átrio esquerdo por meio de veias pulmonares, certo? Então, ó, para encher sangue, o átrio direito se contrai. Ou seja, olha só, para eu encher de sangue, eu preciso de uma contração, né? Para poder depois impulsionar. Contrair para depois impulsionar, certo? Se contrai e lança o sangue pobre em O2 para o ventrículo direito, que está em diástole. O mesmo acontece quando o átrio esquerdo que impulsiona o sangue rico em O2 para o ventrículo esquerdo, certo? Então, gente, primeiro, para o sangue receber, ele precisa estar, ele precisa estar em diástole, porque tem que ficar parado para ele receber, né, o sangue, vamos falar assim. E para ele impulsionar, ele tem que estar em sístole, certo? Beleza? Então é importante lembrar, tá? A questão da sístole e da diástole. E a pressão sanguínea? A pressão que o sangue exerce sobre as paredes internas dos vasos sanguíneos é chamada de pressão sanguínea. Como são artérias que recebem o sangue vindo do coração, elas sofrem uma maior pressão, motivo pelo qual são chamadas de pressão arterial, tá? Então, no adulto saudável, a pressão das artérias durante a sístole ventricular fica em torno de 120 milímetros de mercúrio, chamada de pressão sistólica. Durante a diástole ventricular, a pressão diminui, ficando em torno de 80, sendo denominada pressão diastólica. No dia a dia, foi uma pressão normal de uma pessoa adulta saudável de 12 por 8 aproximadamente. Ou seja, então, primeira marcação, a gente marca, induz a pressão, né? Da pressão sistólica e depois eu marco na pressão diastólica, certo? Então, a pressão sistólica eu marco o primeiro batimento e a pressão diastólica no segundo. Show? Então, ó, o relaxamento das artérias durante o sistema ventricular é importante para a manutenção da minha pressão arterial. Se as artérias não estiverem suficientemente relaxadas durante a contração dos ventrículos, a pressão vai aumentar e haverá risco de rompimento da parede das artérias pequenas.
Então, o volume de sangue também influencia a pressão arterial. Assim, quanto maior o volume de sangue circulante, maior a pressão sanguínea. Da mesma forma, quanto menor for o volume de sangue circulante, menor será a pressão sanguínea. A aferição da pressão arterial é feita com o chamado esfigmonomômetro, sendo as ações corriqueiras de exame de rotina. Valores muito superiores a 12/8, vamos falar assim, caracterizam um quadro de hipertensão ou pressão alta, enquanto muitos inferiores se chamam de hipotensão ou pressão baixa. Ok? Então, gente, ó, tem aqui também os controles dos batimentos cardíacos. Embora os movimentos cardíacos sejam influenciados pelo sistema nervoso, o controle do miocárdio é realizado pelos nódulos situados no próprio coração. Esses nódulos são formados por uma variedade especial de células cardíacas, capazes de gerar e de conduzir estímulos elétricos para outras partes do coração, estimulando a contração desse órgão. Entre esses nódulos, destaca-se o nó sinatrial, localizado no ponto em que a veia cava superior desemboca no meu ato direito, tá? Trata-se de um marca-passo natural do coração, responsável por gerar esses impulsos elétricos que vai ativar a contração dessas fibras musculares cardíacas. Então, esse nó sinatrial, ele vai controlar o quê? Esse impulso elétrico, certo? Então, isso vai gerar esse impulso elétrico que vão ativar essa contração dessas fibras, beleza? Por isso que eu vou ter esses pulsos elétricos. Então, esses pulsos elétricos são gerados pelo meu nó sinoatrial, percorrente os átrios, estimulando seu coração sístole-atrial. Ao alcançar esse nó atrioventricular, localizado entre o átrio direito e o ventrículo direito, eles são transmitidos ao fascículo atrioventricular. Então, conduz impulso elétrico ao longo do meu septo, retransmitindo-se à rede de Purkinje, que distribui pelas paredes dos ventrículos, ativando o seu controle. Ou seja, gente, eu quem que vai gerar esse pulso elétrico? O nosso sinatrial, tá? Então ele vai acabar percorrendo. Ele vai atingir, olha aqui, ó, o nosso sinatrial ativa, vai para o meu nó atrioventricular, tá? Que vai ficar localizado aqui, ó, entre o átrio direito, certo? E o átrio e o entre o nosso, perdão, o nó atrioventricular, ele vai relacionar com o quê? Com o átrio direito e o ventrículo direito. Olha aqui, ó, certo? E eles vão ser transmitidos através do fascículo atrioventricular. Olha aqui, ó. É esse caminho, ok? Vai estar relacionado com o átrio e com o ventrículo, beleza? Então vai conduzir os impulsos elétricos ao longo do quê? Do meu septo, certo? Beleza, gente? Então, ó, esse processo eu vou chamar de frequência cardíaca. O número de vezes que o coração se contrai por minuto. Esse parâmetro vai de acordo com sexo, idade, funcionamento físico, estado emocional, entre outros fatores. Em repouso, o indivíduo adulto saudável apresenta cerca de 60 a 70 batimentos por minuto. Chamo de BPM, batimento por minuto, tá? Já a atividade física, a frequência da cardíaca vai se elevar, o que garante o suprimento de gás, oxigênio e nutrientes aos músculos, certo? Então é possível que algumas doenças afetem a frequência cardíaca, causando arritmia, que podem deixá-la mais elevada, que chamamos de taquicardia, ou mais baixa, chamado bradicardia, que normal compromete o funcionamento do coração. Ou seja, nenhuma nem outra é bom. Uma eu acelero muito e a outra o coração fica no ritmo muito lento. Beleza, gente? Ok? E é isso, pessoal. Tá? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo durante a aula para tirar dúvidas de vocês. Se eu parar de gravar aqui, um grande abraço e até a próxima.